Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é o dia da nossa avaliação de história e também haverá a nossa aula de caligrafia, certo? Hoje vai ser bem tranquila, a aula vai ser bem rápida, tá? Caligrafia na página 65 e 66, tá? Então, o que acontece? A tia vai primeiro ler aqui a caligrafia, tá? Caligrafia, nós vamos ver palavrinhas M antes da letra P e da letra B. Nas palavrinhas que a gente escreve, ó, o P e o B antes, só pode escrever M ou, tá? Só a letrinha M antes do B e antes do P. Por exemplo, aqui, ó, pombinha. Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa para o casamento. E antes das outras letras, a gente utiliza o quê? A gente utiliza o N, tá? Antes de D, de F, a gente utiliza o N, mas antes do P e da letrinha B, sempre é o N. Então, o que vocês vão fazer? Na primeira questão, vão completar usando M ou N e ligar aí para as imagens corretas, certo? Na segunda questão, vocês vão encontrar as peças que se encaixam para formar as palavras. Se vocês observarem direitinho, ó, essa peça encaixa com essa, então você encaixa e forma a palavra. Essa aqui encaixa com essa, tá certo? Cada um encaixa, ó, essa com essa e essa com essa, e vai formar as palavrinhas, ok? Na terceira, você vai enumerar as imagens de acordo com as pistas e escrever o nome de cada uma delas, né? A primeira diz assim, ó, material feito de madeira, borracha ou metal usado para marcar tinta, documentos, livros e cadernos. E aí, ó, nós temos todas as figuras, tá? Então, você vai enumerar de acordo com as dicas que tem aqui e vai escrever abaixo o nome deles, ok? Eu não vai ler aqui para não estender aqui o vídeo, tá? E aí vocês leem cada uma das dicas, tá bem facinho, e aí vocês vão colocando, numerando e depois escrevendo o nome. Aí nós vamos para a nossa avaliação de história, certo? Hoje é a avaliação de história, prestem atenção. Para garantir uma boa qualidade de vida para a população, é necessário que os bairros tenham alguns serviços públicos. O dinheiro dos impostos e taxas pagas pelo município deve ser usada para melhorar as condições de vida do lugar. Cite 2 exemplos de serviços públicos. Então, vocês vão me dizer 2 exemplos de serviços públicos que a gente precisa, né, que são pagos aí pelos nossos impostos que o governo nos oferece. 2 serviços. Na segunda, vamos pesquisar para saber mais. Aí vocês vão me dizer as empresas que fornecem esses serviços públicos que tem aqui, ó. Como é o nome da empresa que nos fornece a água, a energia e a coleta de lixo, certo? Tem 3 empresas aí, tem o nome delas. Na terceira questão, em nosso vídeo aula falamos sobre trabalhadores do bairro. Agora é a sua vez. O que vocês vão fazer? Vão adivinhar aí, vamos dizer o nome das adivinhas dos profissionais que tem aí, tá? Na letra A, sou responsável por cuidar da saúde bucal das pessoas. Na letra B, produzo pão que é comercializado nas padarias e mercados. E na letra C, cuido dos cabelos das pessoas. Então, cada um tem um profissional aí bem facinho para vocês colocar. Na quarta, vocês vão me dizer quais as maneiras de conhecermos a história do nosso bairro. Como é que a gente pode conhecer? Através de que a gente pode conhecer? Tem muitas formas, né? De se conhecer a história do bairro. Na quinta questão, vocês vão circular de onde era retirada a água dos bairros antigamente. Como vocês sabem, antigamente não tinha água encanada, né? Não tinha água nas casas. Então, eles precisavam procurar um local para procurar água, buscar água, né? E aonde era? E temos aí 2 opções que vocês vão circular, né? Nós temos as opções de chafariz, bica, poço e chuveiro. Então, vocês vão me dizer as 2 opções que eram os locais onde as pessoas procuravam, buscavam água, tá? Na sexta questão,
Marque com X a resposta certa. Em que ano a energia elétrica chegou no Brasil? Isso aí tinha no livro, tem no livro, aliás, né? Vocês podem dar uma olhadinha, tá? Aí temos aí ano 2000, 1500, 1900 ou 2020. Então, tem lá no livro de vocês dizendo qual é o ano, tá bom? Na sétima questão, como era a iluminação nos bairros do passado? Também tem lá no livro mostrando como que era feita a iluminação, tá? Lá na parte que fala dos bairros do passado. Na oitava, o texto fala de como era a Rua Sergipe. Eu vou ler aqui o texto para vocês, tá? Em 1900, começaram a circular os bondes movidos a eletricidade e várias ruas foram abertas. Em 1902, a Rua Sergipe foi a primeira a ser calçada, com paralelepípedos. Nessa época, não havia comércio em Higienópolis. Sendo um bairro residencial, os poucos comerciantes que havia vendiam seus produtos em carroças e os moradores utilizavam como áreas de lazer o Parque Higienópolis e a Praça Piauí, onde eles se reuniam para conversar e para brincar. As crianças iam lá para brincar, né? Então, o que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão marcar com X a opção correta de como era a Rua Sergipe. Ela era de terra, ela era de pedra ou ela era calçada com paralelepípedos? Bem facinho, né? Tem no texto. Na nona, vocês vão me dizer, no seu bairro existe local para lazer? Quais são eles, né? A tia já falou isso na aula, né? Na aula passada agora de história e já falou várias vezes. Então, você me diga aí quais os locais de lazer que tem no bairro de vocês. Na 10ª questão, vocês vão completar a frase com as palavras do quadro. Nós temos aí transformações, ruas asfaltadas, longo, bairros e iluminação elétrica. Então, vocês vão ler a frase e vão completar com essas palavras que tem aí, tá certo? Então, é isso, meus amores, a aula de hoje, tá bom? A provinha de história, a linha de geografia, de caligrafia, desculpa. E quero desejar para vocês um excelente final de semana, tá bom? E a gente volta segunda-feira com a nossa aulinha de português, as aulinhas do livro e também com a prova de geografia, tá bom? Um super beijo e até segunda. Tchau!